Olá pessoal, meu nome é Simone Alvarez Lima, eu sou doutoranda na Universidade Estácio de Sá, no programa de pós-graduação em Direito. Eu estou participando aqui do CAED-JUS no grupo número 5, que aborda direitos fundamentais e transformação social. Como o grupo, esse GT, se relaciona às vulnerabilidades, eu abordei a apatridia, que é uma situação que acarreta vulnerabilidade àquele que sofre com o conflito negativo de nacionalidade. O que é a apatridia? A apatridia é quando uma pessoa não é considerada como nacional de acordo com as suas legislações a respeito de nacionalidade, seja uma legislação infraconstitucional, seja pela própria Constituição Federal, que normalmente é encarregada de abordar o direito à nacionalidade. Como o meu trabalho ficou dividido? No primeiro item, abordei as situações de apatridia no mundo. As situações que normalmente causam a apatridia, não necessariamente apenas o conflito negativo de nacionalidade, tais como a renúncia voluntária, como a privação estatal de nacionalidade e também as questões relacionadas ao próprio conflito negativo, com certeza, e a sucessão de estados. Essas quatro são as principais causas de apatridia. O segundo item ficou destinado a tratar situações reais de apatridia no mundo oriundas dessas causas citadas no primeiro item. E no terceiro capítulo, me dediquei a trabalhar a solução adotada por países que possuem um Tribunal Regional de Direitos Humanos e também por países que não são signatários de nenhum tratado de direitos humanos. Vamos lá então? Vamos conhecer um pouco sobre a apatridia no mundo. Então vamos começar pelo item 1, situações que trazem a apatridia. Vamos lá, número 1, renúncia voluntária. O que seria renúncia voluntária de nacionalidade? A renúncia voluntária de nacionalidade normalmente é um ato de boa-fé, quando o indivíduo, para cumprir os requisitos para adquirir uma nova nacionalidade, abre mão da sua nacionalidade anterior. Ou seja, um Estado impõe que o indivíduo abra mão de sua nacionalidade e a pessoa é obrigada, a abrir mão de sua nacionalidade. Então, ela está renunciando. Nesse caso, a apatridia não deve perdurar por muito tempo, afinal de contas, ela está perto de obter uma nova nacionalidade. E normalmente sinceramente não é uma causa grave, porque se a pessoa renunciou voluntariamente, ela pode retornar para a nacionalidade anterior. Essa é a primeira causa de apatridia. A segunda causa comum de apatridia é o conflito negativo de nacionalidade. O conflito negativo ocorre quando, por exemplo, um país adota o critério ius sanguinis e outro o critério de aquisição de nacionalidade ius soli. O ius sanguinis, normalmente ele é um critério com base na sua ascendência. Se você nasceu em um país e seus pais são oriundos de países ius sanguinis, por exemplo, países europeus, Itália, Espanha, enfim, você vai ser também um espanhol, um italiano, por causa exatamente da nacionalidade dos seus pais. E nesse caso, muitas vezes acontece por exemplo, em um país que adota exclusivamente o critério ius sanguinis, como eu falei, a Europa, pode acontecer o seguinte: pais brasileiros que são oriundos de país que adotam o critério ius soli, nasce, por exemplo, na Itália. Esse filho de 2 brasileiros nascido na Itália, a princípio, a situação mudou, tá, gente? Mas vamos seguir esse exemplo. A princípio, esse bebê seria um apátrida, porque ele está nascendo em um país que não adotou o critério ius soli, sim, o ius sanguinis, e os seus pais não têm como lhe transferir a sua nacionalidade.
E esse é o conflito negativo de nacionalidade. Isso é muito comum em estados latinos americanos, porque exatamente o fato de adotar o critério ius soli, quando a criança nasce em um outro país, acaba que não tem como se transmitir a nacionalidade. O que está sendo feito para resolver esse problema são reformas nas constituições dos países, tais como até no próprio Brasil, a partir da emenda número 54 de 2007. E na Constituição chilena, que também está sendo resolvido esse problema. Havia muito caso de filhos de bolivianos lá no Chile que não tinham essa nacionalidade por causa que o Chile excluía do seu rol de nacionais filhos filhos de estrangeiros transeuntes. Não necessariamente legal, transeunte. Se por acaso o seu filho nasceu no Chile e você não saiu de lá, permaneceu lá, o seu filho vai permanecer apátrida, mas agora a situação mudou, conforme vocês podem ver com a leitura do meu trabalho. Outra causa de privação de nacionalidade é a privação estatal, tais como aconteceu na Alemanha, quando, na época do rei, que foram excluídos da nacionalidade alemã os judeus. E também vocês podem pensar, mas esse tipo de situação não acontece nos dias de hoje. E eu te falo, acontece. Em 1980, Saddam Hussein criou um decreto que revogou a nacionalidade da etnia curdos Faili. E esses curdos se tornaram apátridas. E agora, no Bahrein, também acontece esse tipo de situação. A situação ainda não foi resolvida, mas desde 2014, pessoas que sejam consideradas como desleais à pátria podem ter sua nacionalidade revogada. Inclusive, a título de observação, o terrorismo é uma das causas de apatridia. O terrorista pode ter a sua nacionalidade cancelada também. Por último, uma situação comum de apatridia é a sucessão estatal, quando um estado ele sofre alguma transformação. Normalmente um estado, quando ele sofre uma transformação ou é extinto, os direitos e obrigações desse estado são transferidos para o novo estado. Isso aconteceu com a ex-União Soviética e a ex-Iugoslávia, que trouxe para o mundo milhares de apátridas que não foram reconhecidos como nacionais pelas legislações respectivas dos estados novos que surgiram. E então, agora trazendo algumas situações de apatridia no mundo, situações um tanto curiosas, vale a pena trazer o caso dos ciganos que se negam a receber uma nacionalidade. Mas no final eles percebem o quanto a falta de nacionalidade lhes prejudica. Eles são normalmente perseguidos na União Europeia. E lá, alguns ciganos já foram expulsos de um país para o outro. Eles ficam sem ter para onde ir, mas também não tem aonde ficar. E aí, o que acontece é que eles entendem que eles não pertencem a nenhum estado, porque eles preferem acreditar que pertencem a uma comunidade cigana. Só que a própria falta de nacionalidade atrapalha uma vida baseada no nomadismo, porque por questões burocráticas de controle de imigração, faz-se necessário o uso de um passaporte, o qual você apenas tem se você possuir nacionalidade. A respeito de outra situação normal de apatridia é quando uma mulher não consegue passar a nacionalidade para o seu filho. Essa situação é muito comum na África e em alguns países asiáticos. E, por fim, essa situação de apatridia, ela aos poucos também vem sendo solucionada. Em outros casos, realmente a respeito dos ex-soviéticos e ex-iugoslavos que vem sendo solucionado pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Partindo agora para a solução da apatridia no mundo, a Corte Europeia de Direitos Humanos tem sido primordial
para a recuperação de nacionalidade de pessoas que foram propositalmente excluídas da nacionalidade dos novos estados. Por exemplo, por uma questão de nacionalismo, alguns descendentes de russos que não viviam na Rússia foram excluídos da nacionalidade. E outros, por outras questões, também foram excluídos. Em alguns casos que eu tratei foi a respeito de uma mulher que vivia em território da Letônia e ela não foi reconhecida como sua nacional. Nesse caso, a corte entendeu que sim, ela era nacional desse país, porque não reconhecer a nacionalidade desta pessoa que já tinha laços afetivos, políticos e econômicos naquele país poderia trazer prejuízos imensuráveis à vida desta pessoa, e a Letônia foi obrigada a conceder a nacionalidade a essa mulher e a sua filha. Esse foi o caso da dissolução da ex-União Soviética. No sistema interamericano de direitos humanos, a corte também teve a oportunidade de se manifestar no caso das meninas Ian e Bocico versus República Dominicana. A República Dominicana se negava a conceder nacionalidade a descendentes de haitianos cujos pais estivessem ilegal na República Dominicana. E então, nesse tipo de situação, a corte entendeu pela vulnerabilidade dessas crianças que foram impedidas de estudar pela ausência de documento. E, mais uma vez, a corte obrigou que a nacionalidade dominicana fosse concedida a essas crianças. A Corte Africana de Direitos Humanos também teve a sua oportunidade de se manifestar em um caso contra a Botsuana no ano 2000 e também um caso contra a Zâmbia. Também os casos foram de condenação à concessão de nacionalidade. A situação nem sempre precisa ficar adstrita a uma corte internacional. A solução à apatridie pode ser encontrada no âmbito nacional, administrativo ou legislativo de um país. E o Brasil foi um exemplo. Em 2007, a Emenda Constitucional 54 permite que o filho de qualquer brasileiro nascido em qualquer país seja considerado brasileiro desde que seja registrado por exemplo, em um consulado, em uma embaixada, em alguma autoridade competente para registro. E aí, a partir do momento que essa pessoa venha para o Brasil, pode optar a qualquer momento pela nacionalidade brasileira. Isso foi uma conquista do movimento Brasileirinhos Apátridas. Por fim, mas aí vocês podem me perguntar, e quando um país não tem um sistema protetivo de direitos humanos, como ficam os apátridas desses lugares? Pois bem, lá no mundo árabe não existe um sistema de proteção aos direitos humanos, apesar da Carta Árabe, não existe um órgão que possa julgar ou fiscalizar a violação a direitos humanos. E ainda assim, no caso da época que Saddam Hussein tirou a nacionalidade iraquiana de diversas pessoas, já em 2005 a atual Constituição permite que os desnacionalizados recuperem a sua nacionalidade. E na Ásia, apesar de nem sequer existir um documento protetivo aos direitos humanos, a solução tem sido advinda da boa vontade estatal. Inclusive, a Tailândia foi elogiada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas, da ONU, claro, né, pela sua boa atuação na resolução da apatridie. Em relação à etnia Bihar, essa etnia é do estado de Bangladesh, do país que se tornou independente. E aí a corte de Bangladesh determinou que essas pessoas tinham direito à nacionalidade Bangladesh. E a mesma coisa, como eu falei a respeito da Tailândia, onde a apatridie era muito oriunda de pessoas provenientes de
áreas montanhosas de difícil acesso ao registro, que a Tailândia fez para corrigir essa situação de apatridie? Financiou ela mesma, como eu posso explicar? Entidades móveis, né? Assim, para poder chegar nessas áreas montanhosas e efetuar o registro dessas pessoas que estavam apátridas pela falta de registro. De lá em torno de 2012 para cá, mais de 18 mil pessoas foram registradas e antes estavam apátridas. Por fim, gente, como vocês podem ver, a solução da apatridie não necessariamente precisa ser oriunda da jurisprudência internacional, podendo sim o país que tem boa vontade política resolver esse tipo de situação. É isso, gente. Eu agradeço por vocês terem me ouvido. Espero que vocês gostem da minha fala, do meu trabalho. E qualquer coisa é só entrar em contato. O meu e-mail é SISSY Alvarez com Z 22@yahoo.com.br. Muito obrigada, equipe do CAED-JUS, por esse evento muito bacana, aos coordenadores do GT também, tá bom? Um abraço, fica para a próxima, aguardem minha próxima apresentação. Tchau.